a situação é a seguinte: o Flamengo tem o interesse em negociar 4 jogadores e montar essa barca para fazer essa reformulação no clube nesse meio de temporada. O Flamengo tem 4 jogadores que ele quer negociar e tem 3 jogadores com situação indefinida. Lembrando que o Flamengo tem alguns jogadores que não entregam, jogadores que já estão no clube há bastante tempo, jogadores que se lesionam. E a torcida também não quer mais ver esses jogadores atuando pelo Flamengo porque eles não renderam desde que chegaram. Então é isso, pessoal. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. É muito importante que você apoie meu trabalho aqui no YouTube, que está só começando. Eu estou sempre trazendo aqui as notícias do Flamengo e não custa nada você deixar o like e se inscrever no canal. É isso, então vamos para o vídeo. E o Flamengo vai enfrentar a Nublense hoje, o confronto válido pela Libertadores, pela 4ª rodada da Libertadores, e é muito importante que o Flamengo vença. O Racing venceu ontem o Alcas e deixou o Flamengo numa situação que ele precisa vencer para ficar mais confortável na tabela do grupo do Flamengo na Libertadores. E o grupo do Flamengo está assim: em primeiro lugar, o Racing com 10 pontos. Em segundo lugar, o Flamengo com 4 pontos. Lembrando que o Flamengo tem uma vitória, uma derrota e um empate. Em terceiro lugar está o Alcas. E em quarto lugar está o Nublense. Lembrando que o Nublense está desesperado para pontuar, para poder se classificar, e o Flamengo não pode dar mole. O Flamengo tem que entrar ligado para esse jogo, porque é um jogo de Libertadores. Libertadores é traiçoeira. Libertadores tem suas pegadinhas, tem as suas surpresas, e a gente não quer passar por isso. Então seria muito interessante hoje o Flamengo ganhar para pontuar e ir para 7 pontos ali e ficar mais tranquilo na tabela. Esse jogo acontece lá no Chile hoje e é contra o Nublense. Gente, alguns desfalques de hoje é Bruno Henrique, por questão de controle de carga. Ele que desde que voltou aí de lesão, ele ainda não teve uma sequência de jogos. E aos cuidados do departamento médico para ele não se lesionar novamente. O Marinho, antes do time viajar, ele sentiu no treino, ele sentiu um desgaste físico e não conseguiu ser relacionado para esse jogo, não foi relacionado. O Wesley, lateral direito, ele não está relacionado porque ele foi expulso no último jogo do Flamengo contra o Racing. O Everton Ribeiro, ele teve uma lesão constatada, uma lesão muscular, e está de fora também. O Mateuzinho também está lesionado há bastante tempo, que foi aquela fratura que ele teve. E o Arrascaeta é preocupação, porque o Arrascaeta ontem ele começou a treinar, ele começou a fazer o aquecimento, e na hora do treino coletivo, o Márcio Tanuri, doutor do Flamengo, colocou ele para treinar em separado do grupo. E não sabemos se o Arrascaeta vai ter condição de jogo. O Flamengo não soltou nenhuma nota até agora. Então tudo indica que ele vai para o jogo, que ele está relacionado, claro. Mas não sabemos se ele vai jogar alguns minutos ou se ele não vai jogar. Não sabemos como o Sampaoli vai preparar o time. Eu torço para que o Arrascaeta esteja bem, porque a gente viu que ele fez muita falta no jogo contra o Corinthians, que o time precisou ali de um criador de jogadas e não teve, infelizmente, porque o Everton Ribeiro se machucou e o Arrascaeta também antes do jogo. E hoje tem Flamengo pela Libertadores e no Campeonato Brasileiro. No domingo já vai ter Flamengo e Cruzeiro, e é muito importante que o Flamengo vença para que o Flamengo fique mais tranquilo na tabela do Brasileirão. O Flamengo que está em 6º lugar, se eu não me engano, não conferi a tabela agora há pouco, não vi. Mas o Flamengo está mais tranquilo na tabela e vencendo o Cruzeiro pode entrar ali no G4 e se manter ali, dependendo do resultado de outros times que estão lutando ali para também se manter no G4. Então é muito importante que o Flamengo vença para que ganhe confiança. O Flamengo precisa ganhar confiança para o jogo de volta também das oitavas de final contra o Fluminense. A sorte da gente também é que o mando de campo é nosso, a nossa torcida vai estar em maioria e vai estar apoiando o Flamengo. Coloca aqui embaixo o que você acha do Flamengo, o que você acha dessa evolução que o Flamengo está tendo até o jogo de volta contra o Fluminense. É um jogo difícil, é um jogo pegado, mas a gente vai conseguir dar a volta por cima. Porque contra o Galo no ano passado foi desse mesmo jeito, e o Gabigol ele conseguiu mudar ali a atmosfera, a mentalidade dos jogadores e a mentalidade da torcida, que fez um inferno no Maracanã e fez o time conseguir ir para cima e apoiou do começo ao fim. E falando sobre a situação do Vinícius Júnior na Espanha, o governo da Espanha investigou e prendeu 7 pessoas e eles não têm na lei deles o crime de racismo como crime, sabe? Como a gente tem aqui, lá eles intitulam como crime de ódio. Então essas 7 pessoas que foram presas na Espanha foram por crime de ódio e não por racismo, para a gente ver como funciona a mentalidade daquele pessoal. Eles não têm lá na lei dele, lá nas coisas dele lá, sentença para racismo. Não tem. Simplesmente ódio.
cometi ódio contra alguém, xinguei a pessoa, eu posso ser preso por isso, mas por racismo não. É uma situação complicada. O Vinícius Júnior está num país que a mentalidade do pessoal, a educação deles faz com que eles não respeitem os negros, e é muito importante que esse assunto seja bem retratado e falado várias vezes para eles entenderem que o que eles estão fazendo é errado, é crime. Gente, falando aqui sobre a barca do Flamengo, vou falar aqui sobre três jogadores que estão com a situação indefinida. E o primeiro jogador trata-se do Davi Luiz. O Davi Luiz é indefinido e meio que definido também. Porque o Davi Luiz, ele ano passado, ele renovou o seu contrato com o Flamengo, e o Flamengo, não sei porquê, colocou uma cláusula que, caso ele cumprisse um percentual de jogos, ele conseguiria ter o seu contrato renovado para 2024. E o que aconteceu? Ele cumpriu vários e vários jogos e agora está restando 45 minutos em 2 jogos para que ele consiga ter o seu contrato renovado. E o Flamengo pode ainda tentar negociar com o Davi Luiz sobre essa questão, porque o Davi Luiz é um zagueiro que já tem uma idade ali avançada, tem um salário que não é barato, ele recebe entre 1 milhão a 1,5 milhão ali por aí. É um salário considerado alto, um dos mais altos do elenco, e ele não está entregando aquele futebol que ele entregou quando ele chegou. E olha que o Davi Luiz ele demorou um pouco ainda para se adaptar no Flamengo. Então é um zagueiro caro, é um zagueiro com idade, e o Flamengo às vezes toma uma decisão que a gente não consegue entender, essa diretoria a gente não consegue entender. Por que colocar uma cláusula que renova o contrato automaticamente? Eu não entendo. Para um zagueiro que já tem idade. E outro jogador também que eu não gostaria de ter visto o contrato dele renovado, por mais que ele tenha história no Flamengo, foi o Felipe Luiz. O Flamengo renovou mais uma temporada com ele só para pagar salário, porque ele é um jogador que ele não está entregando, porque ele está se lesionando, ele não entrega mais, e foi um jogador muito importante nesses últimos anos para o Flamengo. Mas ele não está entre esses três aqui não, porque a situação dele está mais que definida. A situação do Felipe Luiz é a seguinte: o contrato vai acabar, o Flamengo vai ver uma forma ali de colocar ele na comissão técnica, porque ele tem o interesse de seguir trabalhando no futebol nessa área de comissão técnica, de ser técnico do sub-20, até chegar a ser um técnico profissional de times por aí, até do Flamengo também, caso ele se saia bem. E outro jogador que tem a situação indefinida, e meio que definida também, a gente não sabe dizer, é o Arturo Vidal. O Arturo Vidal ele não está nessa barca de jogadores que o Flamengo quer negociar o mais rápido possível, mas ele também é um jogador que não caiu nas graças da torcida, um jogador que já fez algumas polêmicas envolvendo cavar ida para outros times. O Flamengo não vai segurar o Arturo Vidal caso chegue uma proposta interessante, tanto para o jogador, tanto para o clube. O Flamengo contratou esse jogador, ele é um jogador que tem um salário alto, eu não tenho em mente agora o salário dele, mas deve bater ali perto de 1 milhão ou 1 milhão mesmo de salário que ele recebe. É um jogador que, pelo que recebe, não entrega muito pro time. Ou seja, recebe bastante, ganha bem, mas é um jogador que ainda deve bastante tecnicamente pro clube, pro time, e não tem entregado e também já tem idade. E o terceiro jogador com situação indefinida é o Everton Ribeiro. O Flamengo ali circula um burburinho dentro do clube de que o Flamengo vai renovar com o jogador, que o Flamengo vai oferecer uma redução salarial para ele com mais 1 ano, 2 anos de contrato, mas até agora o Flamengo não chamou o jogador para conversar, não sentaram e negociaram. Lembrando que agora na janela de transferência ele já vai poder assinar um pré-contrato com qualquer equipe, e times do mundo árabe também observam a situação do Everton Ribeiro. Ele já despertou ali o interesse de clubes de fora. E ele recebendo uma proposta boa, com um salário bom lá fora, vocês acham que ele vai recusar? Sendo que o Flamengo quer reduzir o salário dele aqui, que é o que circula na mídia. Então, o Flamengo, se não quer perder esse jogador, oferece mais 1 ano de contrato a ele e senta para conversar o mais rápido possível, porque o Everton Ribeiro tem mais de 30 anos, se eu não me engano ele tem 33 a 34 anos, mas ele é um jogador que ainda entrega, sabe? Dá para renovar mais 1 ano com ele. Então a gente vai ver o que o Flamengo vai decidir, e eu torço para a renovação dele. Gente, agora falando da barca que já está definida no Flamengo, de jogadores que o Flamengo realmente não tem mais como segurar no clube. O Flamengo quer definir a situação deles para que eles saiam do clube, e o primeiro é o Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio se lesionou muito. O Rodrigo Caio, se for somar as lesões dele, ele ficou mais de 1,5 temporada fora dos trabalhos no Flamengo e não conseguiu desempenhar o seu trabalho por conta do seu
físico, por conta do seu corpo se lesionando várias e várias vezes. Então ele sofreu bastante com isso e o Flamengo enxerga que não dá mais para segurar o Rodrigo Caio no clube, porque é um problema crônico. Trata, mas depois de um tempo ele tem risco de se machucar de novo e sempre tem acontecido isso. O segundo jogador que vai sair do Flamengo, o Flamengo tem interesse em negociar, é o Pablo. O Pablo é um zagueiro que foi pedido pelo Paulo Souza ano passado, em 2022, e foi um zagueiro que chegou ali no começo, ele fez algumas partidas boas, mas não conseguiu se firmar no Flamengo. E nisso ele não tem tido oportunidades e não rendeu o esperado, e o Flamengo não tem interesse em seguir com esse jogador. O terceiro é o Hugo Souza, não é segredo para ninguém. O Flamengo já quer vender ele há bastante tempo, já quer negociar há bastante tempo. A torcida também já não aguenta mais esse jogador. É um jogador que começou muito bem, mas infelizmente não teve uma sequência muito boa. E por último é o Marinho, né? O Marinho também não rendeu o esperado e o Flamengo também tem interesse em negociar o Marinho. Gente, coloca aqui embaixo o que vocês acham desses jogadores que estão com a situação indefinida e esses jogadores que já estão definidos para sair. O que vocês acham? Quem deve ficar? Quem deve sair? Quem o Flamengo deve realmente negociar? Pessoal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. É muito importante que você apoie meu trabalho que está só começando aqui, que está só avançando por conta de você que está apoiando. Porque você faz o canal crescer e você faz o canal chegar a lugares altos. Tamo junto, saudações rubro-negras, valeu!